Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos agora no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Agora do versículo 1 até o 12º. E vocês estão vendo que a fama de Jesus está se espalhando, e é isso que Marcos está mostrando. A fama de Jesus se espalhando, e Jesus cura aqui, Jesus liberta ali, Jesus expulsa os demônios. E é como se Jesus estivesse numa correria, embora ele tenha sempre as paradas, como nós vimos, para rezar. Então, o Evangelho hoje começa dizendo: alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Lembremos que Jesus estava em Cafarnaum e a fama dele estava se espalhando. E aí vieram e falaram para ele: olha, todos te procuram. Aí Jesus disse: eu preciso ir para outros lugares. E aí ele sai de Cafarnaum, ele cura aquele leproso que nós vimos ontem. Agora ele volta de novo para Cafarnaum. E agora se depara, né? Ele está ali em sua casa, quer dizer, na casa de Pedro, e as multidões continuam indo. Eles encontraram uma pessoa que estava curando, que estava fazendo coisas maravilhosas. E aí, 4 pessoas tiveram a ideia de levar um paralítico. Ontem foi um leproso, hoje um paralítico. A casa de Pedro lotada, cheia, não tinha como entrar pela porta, então eles passam por cima o paralítico e ali coloca diante de Jesus. E aqui é o que eu vejo de interessante nesta passagem. E eu já falei isso muitas vezes e é preciso continuar falando para que nós entendamos.
porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Então nós temos que continuar falando para que você possa entender e eu entender cada vez mais. Quando Jesus olha aquele paralítico, em vez de ele dizer para o paralítico levanta, ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Está ali no versículo 5, o 5. Mas não era para Jesus ter falado para aquele homem, levanta-te, anda? Ele olha para o homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Aqui tem um ensinamento maravilhoso, meus irmãos. Jesus, ele veio do céu para se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados. A única forma de nós entrarmos no céu é recebendo o perdão dos nossos pecados. E só quem pode perdoar os nossos pecados é Deus. Aqui, de maneira especial, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos na Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas. E é a pessoa de Jesus que vem para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Eu repito mais uma vez, pecador que não se arrepende não entra no céu. Então Jesus vem e dá o perdão. Você vê que Jesus não estava preocupado com a cura do corpo. Jesus estava preocupado com a cura da alma. Ele poderia estar preocupado com a cura do corpo, mas não, ele vê naquele homem um grande pecador que estava ali. E a primeira coisa que ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Você vê que os fariseus não entenderam nada e já estavam apelando, dizendo que como é que Jesus podia perdoar os pecados, ele sendo um homem, porque eles não compreendiam, eles não viam em Jesus Deus, eles viam um homem qualquer, que estava até fazendo coisas boas, mas reconhecer nele a pessoa de Deus, não, eles não reconheciam. E Jesus penetrando o coração deles, porque eles estavam falando isso, mas era interiormente, eles não estavam proclamando com as palavras. Então Jesus penetrando diz: vocês estão achando que eu não sou Deus não, né? Que eu não posso dar o perdão dos pecados? Então qual é o mais fácil? Dizer para esse homem, os seus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Então, para vocês verem que eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu vou dizer agora para ele: levanta e anda. Aí o homem levantou e foi curado. Mas o essencial neste evangelho é entendermos que Jesus perdoa os pecados. E como eu dizia antes, Jesus perdoa os pecados do pecador arrependido. Tem que haver arrependimento para que haja perdão dos pecados. Se a pessoa não se arrepende, Deus não perdoa. Isso precisa ficar claro, meus irmãos. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecado. Nós precisamos reconhecer que nós ofendemos a Deus. E quando nós reconhecemos que nós o ofendemos, nós vamos lá e pedimos: Senhor, perdão, perdoa os meus pecados. Aí Jesus perdoa. Infelizmente, hoje está correndo um ensinamento na igreja, que isso já é antigo, viu? Já é antigo. De dizer assim, que Jesus, ele perdoa sim,
Mas se a pessoa não tiver propósito de mudança, também está tudo bem. As pessoas se utilizam muitas vezes daquela passagem do Evangelho de São João, o capítulo 8, aquela mulher que pegaram ela adulterando, e a lei dizia que aquela mulher, quem fosse visto nessa situação, a mulher que fosse vista, ela seria apedrejada. E os fariseus, indo ao encontro de Jesus, colocaram a mulher, a pecadora ali, a adúltera, colocou diante de Jesus e disse: Senhor, a lei disse que nós devemos apedrejá-la. O que é que o senhor acha que nós devemos fazer agora? Essa mulher, pegaram ela adulterando. Jesus se abaixa. Aí ele mostra que ele escreve algo no chão. E aí Jesus olha para ele e diz: quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Então os fariseus viram que eles eram pecadores também. Então eles foram saindo um a um, jogaram a pedra fora ali, já não apedrejaram a mulher e foi embora. Agora ficou Jesus sozinho com a pecadora. E aí Jesus, ele olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Aí Jesus diz assim, aí a mulher diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Que eram todos pecadores, também reconheceram. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. E aí as pessoas, para justificar que Jesus perdoa os pecados, e Jesus perdoa mesmo, eles param aqui. E eles não dão continuidade. Porque a continuidade do Evangelho é quando Jesus diz assim para ela: uma vez que ninguém te condenou, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais é uma advertência que Jesus está dizendo. Sim, ele veio para os pecadores, sim, ele veio para os pecadores, mas ele veio para os pecadores, e os pecadores precisam reconhecer os seus pecados, e reconhecendo os seus pecados, eles precisam se arrepender para não pecar mais. Então a advertência de Jesus é: não peques mais, ou seja, se você continuar nessa vida, você não vai se salvar, não. É preciso que você pare de pecar. Não peques mais. E hoje está assim, né? Jesus perdoa os pecados, ninguém pode julgar, porque Jesus não condenou aquela mulher. E para que Jesus não condenou aquela mulher, ela não condenou mesmo. Ele não condenou mesmo, mas ele advertiu: vá e não peques mais. Você está entendendo? As pessoas, elas querem se salvar sem largar o pecado. E essa história de que Jesus não veio para condenar, realmente Jesus não veio para condenar ninguém mesmo, não. Porque nós merecíamos a condenação. Merecíamos sim a condenação. Por isso que Jesus vem para ser oferecido em sacrifício, para nos resgatar, para nos tirar das mãos de Satanás, para nos tirar do pecado, para nos tirar da morte, desde que haja arrependimento da nossa parte. Se não houver arrependimento, então na primeira vinda de Jesus, nós recentemente estávamos no Advento e nós vimos isso. A primeira vinda de Jesus foi justamente para nos perdoar, para não julgar, mas na segunda vinda ele vem para julgar, meus irmãos. Ele vem, e aqueles que não se arrependerem dos seus pecados não se salvarão. Lembremos que São Paulo fala na carta aos Coríntios, que todos nós teremos um dia de irmos no tribunal de Deus, e nós prestaremos contas dos atos bons ou maus que nós tivermos cometido nesse corpo. Então significa que ali nós seremos julgados.
quando nós formos ao encontro de Deus. Então imagina uma pessoa que não quer se arrepender do seu pecado. Ela quer continuar no pecado e dizendo Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não condena ninguém, você não pode me condenar, e vem essa história toda. E depois que for o encontro de Deus vai ter julgamento. Seremos julgados. Todas aquelas pessoas que já morreram, a alma dela foi diante de Deus e foi julgada. Aquelas que se arrependeram, mudaram de vida, entraram no céu. E aí nós temos, essa lista de santos na igreja. Eram homens e mulheres que viviam uma vida errada, mudaram de vida, levaram uma vida santa, estão no céu. Mas aqueles que levaram uma vida errada e não se arrependeram, não estão no céu, não. Essa é uma verdade da igreja. Não vem com essa história de ficar dizendo quem você está me julgando, não sei o quê, aquela coisa toda. E Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração e conhece o seu. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados, uma vez que Deus conhece o meu coração e o seu. E aqui eu não estou me colocando numa condição que eu sou santo, não. Estou lutando, meus irmãos, estou lutando. Eu estou lutando. De 15 em 15 dias eu procuro um sacerdote para me confessar. Porque eu reconheço que eu sou pecador. E sou mesmo. Sou pior do que muitas pessoas. Eu como sacerdote, eu poderia estar num grau de santidade ao ponto de não cometer nenhum pecado. Mas infelizmente, me desculpa dizer, eu sou um sem vergonha. É isso que eu sou um sem vergonha. Já era para estar num grau de santidade muito grande, mas continuo caindo nesse pecado, naquele pecado. E tenho que buscar um sacerdote, porque eu não posso morrer com os meus pecados. Agora eu ficar assim, Deus tem misericórdia de mim, e continuo pecando, não luto para sair do pecado e fico ali, Deus é amor, Deus é misericórdia e aquela coisa toda, e depois, morrendo, eu vou para o inferno, e para o inferno eu não quero ir. Para o inferno eu não quero ir, eu quero ir para o céu. Por isso eu estou lutando, e você também precisa lutar. Não entra nessa história, meu irmão e minha irmã, de que Deus é misericórdia, mas você não muda de vida. E Deus é misericórdia e eu não mudo de vida. Continuo no adultério, não mudo de vida e digo, Deus é misericórdia. Continuo na bebedeira, porque São Paulo diz que nós não devemos nos embriagar. E eu continuo me embriagando e dizendo, Deus é misericórdia. Continuo no roubo e Deus é misericórdia. Eu continuo na corrupção e Deus é misericórdia. E não mudo de vida e depois fico dizendo que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom e aquela coisa toda. Mas não mudo de vida, como é que eu vou entrar no céu se eu não mudo de vida? Isso está claro nos evangelhos. Isso está claro nas cartas de São Paulo, na carta de São João, nas cartas de São João, São Tiago, Judas. Está tudo lá, está escrito, mostrando que é preciso que haja conversão, é preciso que haja mudança de vida. Por isso que Jesus falou para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Aqueles que passam a vida neste mundo, não é batizado, ou depois do batismo, não procura a confissão, não se arrepende, não vai entrar no céu. Pode qualquer pessoa estar dizendo aí, qualquer autoridade da igreja dizendo, não, apesar de você estar no pecado, pode ficar tranquilo, Deus é misericórdia, mas não chama a pessoa a mudança de vida, a conversão, e pode continuar nessa vida errada, e aí pode dizer, não, pode continuar nessa vida. Qualquer autoridade que possa dizer isso, não vai mudar o princípio de Deus,
para que haja salvação na vida da pessoa, é preciso que ela largue o pecado, que ela se arrependa. Se a pessoa está no adultério, ela precisa sair do adultério. Se ela não sai do adultério, ela não se salva. Se ela não se arrepende do pecado. E precisamos muito rezar por aquelas pessoas que estão nessa condição de adúltero. Precisaremos rezar muito por aquelas pessoas que estão vivendo essa vida de pares, homem com homem, mulher com mulher. É preciso sair desta vida. Se não houver arrependimento, não se salva. Haja vista, nós vimos lá no livro do Gênesis, Sodoma e Gomorra. Viviam desta forma, não mudaram de vida. E o anjo do Senhor foi lá e destruiu a todos, porque eles estavam vivendo situações contra a natureza. Depois, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, Deus deixa bem claro que é uma abominação esse tipo de vida. Deus abomina. Depois São Paulo, tanto na carta aos Romanos, como na carta aos Coríntios, vai dizer que aqueles que vivem esse tipo de vida não herdarão o reino dos céus. E no livro do Apocalipse também vai dizer. Meus irmãos, Jesus quer dizer para nós, os teus pecados estão perdoados. Mas para isso acontecer, é preciso que haja arrependimento e o desejo de não praticarmos mais o pecado. Pelo contrário, se não houver arrependimento, não se salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.